Tudo bem, meu povo? Vamos lá novamente. Marcos, capítulo 7, e o versículo 13, que diz assim, anulando a palavra de Deus, a fim de transmitir sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos outros. Nós anulamos a palavra de Deus e invalidamos o poder da palavra de Deus na nossa vida. Quer dizer, arrancamos a semente, tiramos ela fora, não deixamos que ela venha a eclodir, a se transformar em uma árvore forte, não deixamos que aquilo crie raiz em nós. A gente invalida a palavra de Deus. Por quê? Aqui no texto deixa bem claro que Jesus está falando com os religiosos, dizendo, olha, vocês invalidam a minha palavra. Mas como invalida a palavra? Se nós estamos vivendo a palavra? Não, vocês não estão vivendo a palavra. Não, mas como a gente não está vivendo a palavra? A gente está vivendo a palavra. A gente é fariseu, a gente é saduceu, a gente é todo tipo de religião aqui. A gente está vivendo a palavra do Senhor. Ele fala, não. O que vocês estão vivendo é a tradição humana. O que é a tradição humana? Bom, ao longo do tempo, as igrejas ou as entidades, elas vão colocando regras ou leis ou alguns mandamentos para organizar a comunidade, deixar ela mais viável, né? Deixar ela mais estruturada, mas ao longo do tempo a gente vai voltando os nossos olhos do Evangelho, da palavra, da semente que nos chamou, que nos fez brotar, criou a nossa estrutura. E aí quando a gente vê que a estrutura tá bonitinha, porque Deus fez todas as coisas legalzinho, a gente vira os nossos olhos, em vez de para cima, a gente vira para a gente. E a gente então começa a adorar nossas estruturas. Que bonita, que coisa maravilhosa, que coisa, que bênção, tal. E aí o que acontece com a gente? A gente começa então, invalidar a palavra é fazer uma substituição. Você substitui o Evangelho, aquilo que está sendo pregado, aquilo que deu vida, aquilo que dá vida, aquilo que continua dando vida e continuará dando vida, pela minha tradição, porque ela é mais bonitinha. Ela é mais mentalmente estruturadazinha. Ela é mais culturalmente estruturadazinha. Tem coisinhas nela que é legalzinha. Então, eu acho bonitinho isso aqui, então vou colocar isso aqui, coisa maravilhosa, né? E aí você coloca isso ali e você vai adorando aquele tipo de coisa. Você vai tratando com aquilo como se fosse parte da palavra de Deus. Coisa que não é. Nós simplesmente aplicamos aquilo por um momento, por um instante, ou por aquela cultura, por aquele tempo, e aquilo a gente vai tratando aquilo para que a igreja se torne um pouco mais viável, um pouco mais, a gente possa viver melhor dentro dela com algumas estruturas. Mas ao longo do tempo a gente vai simplesmente transformando aquelas estruturas, aquele esqueleto, aquele sustentáculo, né, físico, orgânico para sustentar aquela igreja. Então eu vou voltando para essa estrutura e vou começando a adorá-la. E aí simplesmente eu começo a dizer às pessoas, se você não entrar na minha estrutura, se você não entrar na minha igreja, se você não entrar na minha forma de pensar, se você não entrar naquilo que eu estou te mostrando que é verdade, né? Aí então eu começo a pregar a minha estrutura. E aí então eu começo a transformar isso em tradição. Não que não tenha tradições boas, tem, maravilhosas. Mas existe coisa que engessa. Existe coisas que prende o ser humano, que afasta ele do verdadeiro evangelho. Aí ele diz, então, quando eu começo a adorar essa estrutura, olhar para essa estrutura como se fosse ela o motivo da minha salvação, o motivo da minha existência, o motivo de tudo estar correndo bem, porque eu criei uma estrutura maravilhosa. Então, o que acontece comigo? Eu invalido o que está dando vida àquela estrutura. Eu invalido o que está dando vida àquelas pessoas. Eu vou invalidando o que está dando, sabe? E aí eu vou substituindo lentamente, ao longo dos séculos, ao longo das décadas, ao longo dos anos, eu vou invalidando. E vou substituindo
daqui a algumas décadas, daqui a alguns anos, né? Aquela igreja já não tem mais Jesus. Tem a minha estrutura, tem a minha cara. Eu transformei aquela estrutura em minha imagem e minha semelhança. E aí já não é mais igreja. Eclesia, igreja, já não é mais. Cristo não é mais visto dentro dela. As atitudes das pessoas que lá estão dentro já não é mais as mesmas atitudes de Cristo. A misericórdia já não é mais tanto. O dizer que cuidado com a riqueza já não é mais tanto. Ou cuidado com a mentira não é mais tanto. Aí, como eu disse num vídeo passado, relativiza tudo, a coisa fica tudo legal, fica tudo bacana. É uma igreja underground, é uma igreja legal, bacana, e aí a gente vai. E aí que acontece a morte daquela estrutura. Ela se transforma em um clube, né? E é onde as pessoas vão se encontrar para trocar as ideias, mas não para receber a palavra mais. E é por isso que as estruturas imensas que estão faraônicas, mas dentro delas não tem um pingo de vida. Você já percebeu isso? Não? Você já percebeu que tem igrejas que você entra dentro tão pequenininha? Você sente ali a glória de Deus e tem estrutura tão bonita, tão maravilhosa que você entra dentro. Você sente esse cheiro de velório. Já notou isso? Então é isso que está acontecendo. Eu vou transformando e botando os olhos das pessoas em cima das minhas estruturas. Não que a igreja não tenha. Se ela continuar pregando o evangelho, ela pode ter a estrutura que ela quiser. Mas isso é uma tentação. Mas isso vai indo ao longo do tempo. As pessoas já não vê mais Jesus ali, vê você ali. Ela já não vê mais os ensinos do evangelho ali. Ela vê a tradição daquela estrutura. Esse é o perigo, né? Então, uma das coisas que nós fazemos com essa atitude, invalidamos o evangelho. O evangelho não tem mais validade ali dentro. É a mesma coisa de eu dizer, não, você agora já me ensinou como viver, então agora o negócio é o seguinte, pode deixar que daqui para frente eu vou sozinho. Não é assim que muitos pensam. É assim que acontece com muitos. Até os filhos, muitas das vezes, ó, pai, agora você já me ensinou, deixa eu em paz. Não, filho, eu quero só dar um conselho. Não precisa mais conselho, já sei o que fazer. É assim que a gente fala para Jesus, Jesus, fica tranquilo aí, que agora, daqui para frente eu levo o negócio. Se Cristo não estiver no negócio inteiramente, esse corpo não é o de Cristo. Esse corpo é um corpo de um defunto. Não serve para nada. E que Deus possa te abençoar. E que espero que você possa fazer esse discernimento e começar a mudar a sua vida em relação a Cristo. Não a sua vida, em relação a qualquer tipo que seja de estrutura criada pelo ser humano. Deus abençoe você. Até o próximo.